Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para falar então um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, das perguntas 26 a 28 hoje. Então, pergunta 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Pergunta 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, que pode ser considerada como independente. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente, e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos especiais. A inteligência suprema é que chamamos Deus. Bom, essas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, elas já são um pouco mais complicadas de entender, né? Vocês veem que Kardec faz várias perguntas aos espíritos, tentando conduzir a resposta dos espíritos àquilo que ele tinha condições de discernir, de entender. E chega um determinado momento que os espíritos dizem para ele: como você vai definir, né, ou como vocês vão entender, o problema é de vocês, porque nem tudo vocês conseguem entender através da linguagem dos homens. Então, aqui, o que me parece bastante, para mim pelo menos claro, é que existem vários elementos aí no universo. O primeiro deles, o espírito, que para mim é como se fosse como que eu posso dizer, uma centelha, uma fagulha, né, que Deus coloca
no universo. Só que essa centelha, ela é provida de inteligência. Além disso tudo, o universo inteiro é preenchido por um fluido que é denominado de fluido universal. É como se os mundos estivessem todos dentro de um oceano, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender. E o mar, ou a água, seria esse fluido universal, né? É uma comparação só, é óbvio que não estou falando aqui apenas de água, mas esse fluido, ele está em todo o universo. E nós temos matéria não inteligente. Então, são coisas palpáveis, dá para você sabe que existe, como o ar, por exemplo, né, mas não é dotado de inteligência. Então, Deus manipula tudo isso, né, e aí você tem várias coisas que podem ser concebidas. Por exemplo, nós encarnados. Aqui tem uma noção aqui exata do que daria para fazer com todos esses elementos. Você tem o espírito, você tem o fluido universal que foi usado para conectar o espírito, né, ao corpo, né, e o corpo como matéria palpável, que dá para você pegar, sentir e tudo mais. Então, aqui nós temos três elementos aqui. O espírito, que é matéria, segundo Kardec, na definição dele, matéria inteligente. Nós temos o fluido universal que liga o espírito ao corpo, e nós temos o próprio corpo, que é uma matéria não inteligente. Então, a fusão disso tudo, uma pessoa encarnada. Quando a gente desencarna, o corpo material, ele entra num estado de putrefação, ele deixa de existir num determinado momento, porque apodrece, obviamente, estamos falando aqui de corpos sem vida, né? Mas aí sobrevive o espírito, né? Então, acho que é isso que ele quis dizer aqui. E por trás disso tudo, nós temos a figura de Deus, que é o criador de tudo que a gente conhece. Do princípio inteligente, da matéria não inteligente, do fluido universal. Agora, existem os mistérios que são insondáveis até hoje para todos nós. Não existe ninguém que tenha apresentado uma justificativa ou uma explicação mais detalhada a partir desse ponto, de como que Deus criou tudo isso. Isso entra naqueles mistérios que talvez um dia, quando nós alcançarmos um grau de evolução muito grande, a gente tenha condições de saber. E mesmo assim, devemos nos lembrar daquelas orientações e daqueles ditados que já estão consagrados. Nem aos meus anjos mais próximos revelarei todos os meus segredos. Então, nem tudo poderá o homem conhecer. Ficamos por aqui então hoje em relação ao Livro dos Espíritos. Até breve, pessoal. Um grande final de semana para todos.